Dependência de Deus, a chave para dissipar a ansiedade e curar o silêncio interior. Há momentos em que o coração humano se vê sufocado pelo peso de perguntas sem resposta. O dia começa, as tarefas se acumulam, mas por dentro a mente está em guerra. Pensamentos ansiosos, inquietações silenciosas, aquela sensação de que falta algo essencial para que a vida faça sentido. Você já esteve assim? Sentindo-se sobrecarregado, tentando aparentar força diante dos outros, mas no íntimo, uma voz sussurra: será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda lembra daquilo que me prometeu? É nesse espaço invisível, entre a ansiedade que sufoca e o silêncio de Deus que incomoda, que muitos desistem. Desistem da fé, desistem de sonhar, desistem até de orar. E, no entanto, é exatamente aí que nasce o chamado deste vídeo. Aprender que dependência de Deus não é fraqueza, é a chave que abre o caminho para a cura interior e para a paz que o mundo não consegue oferecer. A ansiedade é como uma corrente invisível que prende a mente em um ciclo interminável de medos. Medo do amanhã, medo do fracasso, medo do silêncio. Mas a dependência de Deus quebra essas correntes, porque nos lembra que não precisamos ter todas as respostas. O silêncio que tanto nos incomoda pode ser, na verdade, a voz mais profunda do céu nos chamando a confiar. Jesus disse em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Essa não é apenas uma frase bonita, é um decreto espiritual contra a ansiedade. Quando aprendemos a depender, entendemos que o amanhã já está guardado nas mãos do Pai. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada em 20 capítulos que unem palavra, oração e reflexão. Uma jornada que não apenas fala sobre herança de bênçãos, mas que te convida a experimentar essa herança em sua própria vida. Porque a herança do Pai não é feita apenas de promessas futuras, mas também de paz presente, de descanso interior, de cura para a mente que grita e para o coração que teme. Ao longo desta caminhada, você será lembrado de que não há silêncio vazio quando se depende de Deus. Que a ausência de sinais não significa abandono, mas preparo. E que toda promessa que Ele liberou sobre você já tem dia e hora marcados para se cumprir. Sua parte não é correr, não é se desesperar, não é buscar atalhos, mas permanecer dependente. Antes de avançarmos, eu quero que você escreva nos comentários uma frase que será o selo profético desta introdução. Eu escolho depender de Deus. Escreva isso como um ato público de fé, não apenas para você mesmo, mas também como testemunho para outros que talvez estejam lutando com a mesma ansiedade. Essa declaração simples tem poder, porque nos lembra de que dependência não é rendição à derrota, é rendição ao amor perfeito de Deus. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem é resposta para o seu coração. Ao longo dos próximos capítulos, você verá que cada silêncio pode ser cura, que cada ansiedade pode ser substituída por confiança e que sua herança em Cristo é maior do que qualquer medo. Hoje, a chave está diante de você. Dependência total em Deus. A ansiedade é como uma sombra que se move silenciosa, mas constante. Ela se instala em nossos pensamentos antes mesmo que percebamos. Um simples atraso em uma resposta, uma porta que ainda não se abriu, uma oração que parece não ter eco, e de repente o coração dispara, a mente acelera, e a alma sente como se estivesse carregando um fardo invisível. Esse é o peso da ansiedade, um inimigo interno que não sangra por fora, mas corrói por dentro. Quantas noites já foram roubadas pela inquietação? Quantos dias que poderiam ser vividos em paz foram dominados pela angústia de um futuro incerto?
A ansiedade é cruel porque sequestra o presente. Faz com que a mente se prenda ao que ainda não aconteceu, como se fosse possível resolver o amanhã antes que ele chegue. E nesse ciclo de inquietação, o corpo se cansa, o coração se fragiliza e a fé parece diminuir. A palavra de Deus não ignora esse peso. Em Filipenses 4:6 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Essa é uma ordem e um convite ao mesmo tempo. Ordem, porque a ansiedade não deve governar nossa vida. Convite, porque a saída para esse peso não é esforço humano, mas dependência divina. O problema é que o mundo nos treinou a acreditar que precisamos ter todas as respostas, controlar todos os cenários, antecipar todos os riscos. Mas a vida com Deus nos ensina o oposto, que não somos chamados para controlar, mas para confiar. E quando não confiamos, damos espaço para que a ansiedade nos domine. É como se estivéssemos tentando carregar o peso de um mundo que só Deus consegue sustentar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. O peso de contas acumuladas, de um diagnóstico que ainda não teve resposta, de um relacionamento que parece à beira do fim, de decisões profissionais que parecem maiores do que você pode suportar. Tudo isso se transforma em ansiedade quando esquecemos que não estamos sozinhos. O inimigo aproveita o silêncio de Deus para semear a mentira de que ele não está agindo, e assim a ansiedade cresce como uma planta daninha que sufoca a esperança. Mas eu preciso te lembrar hoje, você não foi chamado para viver sob esse peso. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de um Deus que vê o coração acelerado, que entende as noites sem sono, que conhece os pensamentos que você nunca ousou confessar a ninguém. A ansiedade pode parecer inevitável, mas ela não é invencível. Dependência de Deus é o antídoto. Porque quando você aprende a entregar seus medos, não precisa mais carregar sozinho. Quando você aprende a confiar no tempo do Senhor, descobre que não há atraso, apenas preparação. Quando você aprende a descansar na promessa, entende que a ansiedade não define sua identidade, apenas revela sua necessidade de confiar mais profundamente. Por isso, neste momento, eu quero te convidar a declarar em fé nos comentários: eu não carrego mais esse peso, eu dependo de Deus. Essa frase não é apenas uma escrita, é uma renúncia ao domínio da ansiedade e um ato de confiança no cuidado divino. A ansiedade pode tentar roubar sua paz, mas ela não tem poder para roubar a promessa que Deus já estabeleceu sobre sua vida. Hoje, escolha colocar esse peso aos pés da cruz. Porque quando você aprende a depender, o que antes era fardo se transforma em força, e o que antes era medo se torna testemunho. Poucas coisas são tão difíceis de suportar quanto o silêncio de Deus. Quando as respostas não vêm, quando o céu parece fechado, quando orações são feitas e nada acontece de forma visível, o coração humano se inquieta. A mente começa a perguntar: será que ele me esqueceu? Será que minha fé não foi suficiente? Será que minha oração não passou do teto? Esse tipo de silêncio pesa como uma ausência, mas na verdade pode ser o maior sinal da presença de Deus em ação. O silêncio não significa abandono. Muitas vezes significa preparação. O agricultor não colhe no mesmo dia em que planta. Existe um tempo de espera entre a semente e a colheita, e nesse intervalo o campo parece vazio. Mas, embaixo da terra, a vida está se movendo. Assim é o silêncio de Deus, invisível aos olhos, mas cheio de movimento espiritual. No entanto, a alma humana luta contra isso. O coração ansioso quer sinais imediatos, respostas rápidas, confirmações visíveis.
Queremos que Deus fale todos os dias, em todas as situações, da forma como desejamos. Quando isso não acontece, a inquietação cresce, o silêncio se torna interpretado como rejeição. Mas a verdade é que o silêncio de Deus é também linguagem. Ele fala através do silêncio, nos ensinando a descansar, a confiar e a amadurecer. A Bíblia mostra isso claramente. Durante 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, Israel não recebeu nenhuma nova profecia registrada. Para muitos, poderia parecer abandono. Mas esse silêncio preparava a maior revelação da história, a vinda do Messias. O silêncio não era vazio, era gestação. O mesmo acontece na sua vida. Aquilo que parece silêncio pode ser Deus gestando algo maior do que você imagina. A inquietação nasce quando tentamos medir Deus pelo nosso calendário. Olhamos os dias passando, os anos se acumulando e pensamos: se ainda não aconteceu, talvez nunca vá acontecer. Essa é a mentira que o inimigo sussurra na mente, que o silêncio é esquecimento. Mas Deus não esquece. Isaías 49:15 declara: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Contudo, ainda que esta se esquecesse dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Dependência de Deus é aprender a traduzir o silêncio não como ausência, mas como cuidado. É entender que o Pai sabe quando falar e quando apenas estar presente. É perceber que, muitas vezes, quando não ouvimos a voz dele, é porque ele está nos ensinando a reconhecer seu coração. Talvez você esteja vivendo esse silêncio agora. Talvez ore e não sinta nada. Talvez clame e não veja sinais. Mas saiba, ele está aí, mais perto do que você imagina. O silêncio não é um vazio, é uma prova de confiança. Ele está moldando sua alma para carregar o peso da promessa que ainda virá. Por isso, escreva nos comentários como um ato de fé: o silêncio de Deus é preparação, não esquecimento. Essa declaração vai contra a inquietação da alma e coloca você no centro da dependência. Respire fundo. Descubra a paz no silêncio, porque mesmo quando ele parece calado, o céu inteiro ainda trabalha em seu favor. A espera é um dos maiores campos de batalha da vida espiritual. Não é apenas o tempo que passa, é a pressão que sentimos enquanto os dias se arrastam sem sinais de mudança. É ver outros conquistando enquanto o nosso coração continua esperando. É orar pela mesma causa repetidas vezes, sem resposta aparente. Nesse terreno silencioso, a ansiedade se torna mais cruel e a alma se cansa. Mas existe algo mais forte do que o peso da demora: a promessa de Deus. Promessa é aquilo que sustenta quando as circunstâncias gritam o contrário. É o fio invisível que mantém a fé acesa quando tudo parece escuro. É o lembrete constante de que não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Foi isso que sustentou Abraão quando ouviu de Deus: anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. Mesmo quando a realidade gritava que era impossível ser pai na velhice, a promessa o sustentava. O mesmo acontece conosco. A promessa de Deus não é palavra solta no vento. Ela carrega dentro de si o poder para se cumprir. Isaías 55:11 declara: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que o que Deus disse a seu respeito não depende de circunstâncias favoráveis. Depende apenas da fidelidade dele, que nunca falha. É claro que a mente tenta resistir. Nos dias de silêncio, o pensamento sussurra: e se nunca acontecer? E se foi apenas imaginação? Mas é nesse exato momento que precisamos agarrar a promessa como quem segura uma âncora em meio à tempestade. A promessa não é emoção, é aliança. É a palavra viva de um Deus que não mente. Talvez você esteja esperando há meses, anos, até décadas. Talvez esteja cansado de repetir as mesmas orações.
Talvez ache que já perdeu o tempo, que já passou da hora. Mas hoje eu quero te lembrar, a promessa não se perde porque você cansou. Ela não caduca, não se dissolve com o tempo, não expira. Ela continua de pé, porque quem a declarou é eterno. É por isso que precisamos aprender a descansar no meio da espera. Não se trata apenas de suportar o silêncio, mas de aprender a confiar que, enquanto esperamos, Deus está preparando. O cenário pode parecer imóvel, mas no invisível o céu está em movimento. O relógio humano pode dizer atraso, mas o calendário divino continua perfeito. Se você hoje está se sentindo sufocado pela demora, escreva nos comentários como ato profético: a promessa me sustenta no meio da espera. Essa frase será seu escudo contra a ansiedade e sua lembrança de que o silêncio não significa esquecimento. A herança de bênçãos que Deus tem para você já está determinada. Seu papel não é forçar, não é acelerar, mas permanecer firme, confiando que a promessa é suficiente para sustentar sua fé até o dia da realização. Uma das maiores mentiras que a ansiedade nos conta é a de que estamos atrasados. Quando olhamos ao redor e vemos pessoas conquistando o que desejamos, casamentos, empregos, filhos, respostas de oração, o coração se apressa em concluir: eu fiquei para trás, o tempo passou para mim. Deus se esqueceu da minha vez. Esse é um veneno sutil que paralisa a fé e alimenta a comparação. Mas a verdade é que no plano de Deus não existe atraso. O atraso é uma percepção humana, não uma realidade espiritual. O céu não se guia pelo ponteiro dos relógios, nem pelos dias do calendário. Ele se guia pelo propósito eterno. O que parece demora para nós é preparação para Deus. Pedro nos lembra dessa verdade em 2 Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo de Deus é diferente. E quando tentamos medir o céu com nossas medidas terrenas, caímos no erro de acreditar que algo saiu do controle. A falsa sensação de atraso se instala quando confundimos silêncio com abandono. Quando os dias passam sem novidades, quando os sonhos parecem estacionados, a mente corre para a conclusão mais dolorosa: se não aconteceu até agora, talvez nunca aconteça. Mas Deus não trabalha com talvez. Quando Ele promete, é certeza. O que falta não é poder para cumprir, mas o tempo exato de revelação. Lembre-se de José no Egito. Parecia que todos os sonhos que Deus lhe dera tinham sido enterrados nas prisões e nos esquecimentos humanos. Mas no dia determinado, em poucas horas, ele saiu da prisão e foi colocado no trono. A demora aparente não era atraso, era a preparação do cenário perfeito para que a promessa brilhasse. Talvez você se sinta hoje como alguém que perdeu o tempo, como se todos já tivessem partido e você tivesse ficado para trás. Mas eu te digo em nome do Senhor, você está exatamente no ponto em que deveria estar. O processo que hoje pesa é parte da estrada que leva à promessa. Se Deus ainda não revelou, é porque não chegou o momento certo. E quando chegar, nada poderá impedir. Por isso, não se compare. Não olhe para o calendário humano como se ele fosse medida da fidelidade divina. O tempo de Deus não é linear, é perfeito. Ele nunca chega adiantado, porque isso poderia te ferir, e nunca chega tarde, porque isso poderia te frustrar. Ele chega exatamente na hora determinada, quando você está pronto e quando o cenário já foi alinhado. Eu quero que você declare hoje nos comentários como um ato de fé contra a ansiedade. No tempo de Deus, não existe atraso. Essa frase será como um lembrete diário de que o que Ele começou, Ele vai completar. O aparente atraso é apenas a cortina fechada de um palco que está sendo preparado. Quando ela se abrir, você verá que nada saiu do lugar, nada se perdeu, nada foi desperdiçado.
Tudo estava sendo alinhado para que o propósito brilhasse no tempo perfeito. A Bíblia nos lembra com palavras que ecoam em cada geração. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Essa verdade simples carrega uma profundidade que confronta nossa ansiedade e nosso desejo de controle. Se tudo tem o seu tempo, então nada está perdido. Se há propósito em cada estação, então nenhuma fase da nossa vida é em vão. O problema é que, muitas vezes, não conseguimos enxergar propósito no processo. O coração humano se acostumou a valorizar apenas a chegada, o resultado final, o cumprimento da promessa. Mas Deus valoriza também o caminho, porque é nele que Ele molda, ensina e fortalece. Quando olhamos para o tempo apenas como atraso, perdemos a chance de aprender que cada estação traz consigo uma lição indispensável. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Mas entre esses dois momentos, existe o tempo de regar, de esperar, de confiar que a terra está fazendo o trabalho invisível. Assim é a vida com Deus. A promessa pode ter sido liberada, mas ainda não é tempo de se cumprir. Nesse intervalo, parece que nada acontece. Mas, na verdade, tudo está acontecendo. Raízes estão sendo formadas, estrutura está sendo consolidada, caráter está sendo lapidado. Quando pensamos que já estamos prontos, Deus muitas vezes diz: ainda não. Não porque Ele queira nos frustrar, mas porque enxerga aquilo que ainda não conseguimos ver. Ele sabe que promessa entregue antes da hora pode se tornar peso insuportável. Por isso, o tempo determinado não é castigo, é cuidado. Ele é o relógio perfeito do Pai que só entrega quando sabe que podemos sustentar. Olhe para a história de Jesus. Durante 30 anos, ele viveu em anonimato, longe dos holofotes, antes de começar seu ministério público. 30 anos de preparação para 3 anos de impacto eterno. Aos olhos humanos, parecia demora. Mas aos olhos de Deus, era o tempo exato para que cada detalhe estivesse alinhado. Talvez você esteja em uma estação de silêncio, ou numa fase em que nada parece florescer. Mas se há tempo determinado para todo propósito, essa fase também carrega um sentido. É nesse tempo escondido que Deus prepara você para sustentar o que virá. Não lute contra o tempo de Deus. Não se revolte com a estação que parece longa demais. Aprenda a descansar na verdade de que, se Ele disse que vai cumprir, já existe um dia marcado. E enquanto esse dia não chega, confie no processo. Hoje, eu quero que você escreva nos comentários como ato de fé: o tempo de Deus é perfeito para mim. Essa declaração vai alinhar seu coração com a certeza de que nada acontece fora da hora e que cada capítulo da sua história já tem propósito definido. Respire fundo. O tempo não está contra você, está a seu favor. O tempo de Deus não atrasa, não falha e não se perde. Ele é a ponte que te conduz à promessa, na hora exata em que você estará pronto para vivê-la sem se perder. A ansiedade é como um ladrão silencioso. Ela entra devagar, mas logo toma espaço no coração, roubando a paz, sufocando a esperança e obscurecendo a visão da fé. Muitas vezes a ansiedade não grita, mas sussurra. É aquela voz interna que insiste: e se não acontecer? E se não der certo? E se Deus não responder? E nesse sussurro constante, a fé vai sendo minada pouco a pouco. A fé é confiar no que não vemos. É crer que a promessa já está de pé, mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar. A ansiedade, por outro lado, é a tentativa de antecipar o futuro, de controlar o que ainda não chegou, de exigir garantias antes da hora. Por isso, fé e ansiedade não caminham juntas. Onde uma cresce, a outra diminui. Jesus, conhecendo a fragilidade humana, nos alertou sobre esse inimigo interno. Em Mateus 6:27, ele disse: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida?
A ansiedade não resolve problemas, apenas multiplicadores. Ela cria cenários que nunca existiram, faz a mente viver catástrofes que nunca aconteceram e paralisa a fé, que deveria nos mover em confiança. Quando alimentamos a ansiedade, damos mais atenção às circunstâncias do que à promessa. Gastamos energia com perguntas que só o tempo pode responder. E nesse processo, esquecemos que Deus é soberano e que nenhuma oração passa despercebida. A ansiedade faz com que confiemos mais no relógio humano do que no calendário divino. É por isso que ela se torna inimiga direta da fé. Talvez você esteja vivendo essa batalha. O coração ansioso deseja provas imediatas, sinais visíveis, confirmações palpáveis, mas a fé verdadeira não precisa de evidências para se manter firme. A fé descansa no caráter de Deus, mesmo quando não entende os caminhos. A ansiedade grita: se não acontecer logo, é porque não vai acontecer. A fé responde: ainda que eu não veja agora, sei que no tempo de Deus tudo se cumprirá. É nesse confronto que decidimos quem terá espaço em nossa vida: a ansiedade que sufoca ou a fé que liberta. Filipenses 4:7 nos lembra: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não vem de respostas, vem da confiança. Ela não depende de circunstâncias resolvidas, mas da certeza de que Deus continua no controle. Hoje, diante dessa verdade, eu quero que você declare nos comentários: a ansiedade não governa minha fé. Essa frase é mais do que palavras, é um decreto de vitória contra aquilo que tenta paralisar sua confiança. A ansiedade pode até tentar visitar sua mente, mas não precisa encontrar morada no seu coração. Escolha resistir a ela com a fé que se ancora nas promessas de Deus. Porque no fim, a fé sempre vence. A palavra dependência costuma soar estranha aos ouvidos humanos. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência, que exalta a força individual, que ensina que depender de alguém é sinal de fraqueza. Mas, no reino de Deus, tudo é diferente. A verdadeira força nasce quando reconhecemos nossa limitação e nos rendemos totalmente ao Senhor. Dependência aqui não é derrota, é liberdade. A alma cansada, marcada pela ansiedade e pelo silêncio, tenta controlar todos os cenários. Faz planos, calcula riscos, traça estratégias para não se perder no caminho, mas quanto mais tenta controlar, mais percebe que não tem domínio sobre nada. A vida é frágil, os planos são instáveis, as circunstâncias mudam de uma hora para outra. É nesse choque de realidade que nasce a oportunidade de rendição. Depender de Deus é como entregar as chaves de uma casa bagunçada nas mãos de um arquiteto perfeito. Significa abrir espaço para que Ele reorganize aquilo que não conseguimos ordenar. É dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho força, mas a Tua graça me sustenta. Essa rendição não é humilhação, é a descoberta da verdadeira identidade de filhos amados. Jesus nos mostrou esse caminho no Getsêmani. Diante da dor iminente, Ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Lucas 22:42. Essa é a essência da dependência, entregar a própria vontade para abraçar a vontade do Pai. E nesse ato, a alma encontra descanso, porque já não precisa carregar sozinha o peso do amanhã. A ansiedade se alimenta do desejo de controle. A dependência, por outro lado, cura esse desejo. Quando entregamos a vida nas mãos de Deus, a pressa perde força, a comparação perde espaço, e a paz começa a ocupar o lugar do medo. A alma dependente não vive em constante desespero por respostas, porque confia que o Pai já escreveu a história de antemão. Talvez você esteja acostumado a lutar sozinho, a tentar resolver cada detalhe da vida pela sua própria força.
Mas hoje, o Espírito Santo te convida a experimentar algo novo: a rendição. Depender de Deus é deixar de lado a ilusão de controle e descansar no fato de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Escreva nos comentários como ato profético: eu rendo minha alma a Deus. Essa declaração é mais do que palavras, é um passo espiritual de entrega, uma confissão de que a ansiedade não precisa mais dominar seu coração, porque agora você depende do Senhor. A dependência é a chave que transforma o silêncio em escola, a espera em amadurecimento e a ansiedade em confiança. Quando a alma se rende, o fardo se torna leve e a herança de bênçãos começa a se manifestar. A ansiedade prende o peito, acelera os pensamentos e rouba a serenidade. É como se o coração vivesse constantemente em alerta, sem espaço para descansar. Mas no meio dessa tempestade interior, a oração surge como respiro. Orar é muito mais do que repetir palavras. É abrir o coração diante de Deus, é respirar fundo na presença do Pai, é permitir que o Espírito Santo reorganize por dentro aquilo que o mundo desorganizou por fora. A oração não muda apenas circunstâncias externas, mas transforma principalmente a atmosfera interna. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba, a promessa não é de que todos os problemas desaparecerão imediatamente, mas de que a paz de Deus guardará a mente e o coração. Ou seja, oração não é mágica, é milagre que acontece dentro. Quando o coração ansioso se dobra em oração, algo invisível acontece. O peso não some instantaneamente, mas é compartilhado com o Senhor. A mente não encontra todas as respostas, mas encontra descanso na confiança. É como colocar em palavras aquilo que sufoca e, ao entregar, sentir o ar voltar a circular livremente dentro da alma. Talvez você já tenha sentido que suas orações são repetitivas, que dizem sempre a mesma coisa, mas é exatamente esse movimento diário que sustenta o coração. Orar é como respirar. Você não faz uma vez e nunca mais. Você faz continuamente, porque é isso que mantém a vida. A oração é o respiro da alma ansiosa, a lembrança de que não precisamos enfrentar sozinhos o peso que carregamos. Jesus mesmo nos mostrou esse caminho. Ele orava em meio às multidões, orava em momentos de solidão, orava antes das grandes decisões. Sua vida foi marcada pela dependência do Pai, e essa dependência se expressava em oração constante. Se o Filho de Deus se refugiava no diálogo com o Pai, quanto mais nós precisamos desse respiro para atravessar nossas ansiedades. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem com o coração acelerado, com pensamentos que parecem não parar. Eu quero te convidar a transformar agora mesmo esse turbilhão em oração. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, eu coloco diante de Ti tudo o que me pesa, tudo o que não consigo controlar. Toma as minhas ansiedades e dá-me a Tua paz. E escreva nos comentários como ato de fé: minha oração é meu respiro em Deus. Essa frase será sua lembrança de que você não precisa sufocar em silêncio, porque a oração abre espaço para o ar da graça entrar e renovar suas forças. A ansiedade pode tentar te prender, mas a oração é a chave que abre a janela da alma para o sopro do Espírito. A mente ansiosa pede sinais visíveis. Quer ouvir uma resposta clara, ver uma porta se abrindo, sentir algo imediato. Mas Deus, muitas vezes, escolhe falar no invisível. Ele não precisa das evidências que tanto buscamos. A voz dele ecoa em dimensões que os olhos não alcançam, mas que a fé reconhece. Romanos 4,17 nos lembra:
Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Isso significa que, quando ainda não vemos nada, Deus já declarou algo a nosso respeito. O invisível não é vazio, é espaço de construção. Quando pensamos que nada está acontecendo, o céu já está em movimento. O problema é que confundimos silêncio com ausência e invisível com inexistente. O coração inquieto insiste: se eu não vejo, não é real. Se não aconteceu, talvez nunca aconteça. Mas o reino espiritual não funciona dessa forma. A promessa nasce no coração de Deus antes de nascer diante dos nossos olhos. E enquanto esperamos, Ele já está alinhando circunstâncias, conectando pessoas, preparando o terreno. Pense na semente de uma árvore. Quando está debaixo da terra, ninguém a vê. Quem olha de fora pode até acreditar que nada está acontecendo. Mas no invisível, raízes estão sendo formadas, a vida está crescendo em segredo. Assim também é a voz de Deus. Ela fala em lugares ocultos, até que no tempo certo se torne visível. Talvez você esteja atravessando um tempo em que parece não ouvir nada de Deus. Você ora, clama, busca, mas não há sinais. Lembre-se, o silêncio não é prova de ausência, é treinamento de sensibilidade. Deus está te ensinando a perceber sua voz não apenas em sinais exteriores, mas no sopro suave do Espírito, no consolo que surge sem explicação, na paz que vem mesmo quando nada mudou. O invisível é o lugar onde a fé amadurece, porque acreditar no que se vê é natural, mas acreditar no que ainda não se manifestou é fé verdadeira. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O invisível é o campo onde Deus nos chama a andar de olhos fechados, guiados apenas pela confiança. Por isso, não despreze os momentos em que você não consegue enxergar nada. Eles podem ser os mais preciosos, porque revelam se você confia mais nos sinais ou no caráter de Deus. O Senhor continua falando, mesmo quando parece calado. Ele fala no invisível e sua voz é sempre fiel. Hoje eu quero que você declare nos comentários: eu confio na voz de Deus, mesmo no invisível. Essa frase será seu decreto de fé contra a ansiedade que pede provas constantes. Respire fundo. Descanse no fato de que, ainda que você não veja agora, o céu já declarou algo sobre a sua vida. A voz de Deus continua ecoando no invisível, e no tempo certo, aquilo que hoje você não enxerga se tornará testemunho visível da fidelidade do Senhor. Entre a promessa e o cumprimento, existe um espaço que chamamos de processo. É nesse intervalo que muitos desistem, porque o coração deseja um milagre imediato, mas Deus escolhe nos moldar lentamente. O processo não é atraso, não é castigo, mas disciplina de amor. Ele existe para formar em nós a estrutura necessária para sustentar aquilo que já foi prometido. A ansiedade quer atalhos. Ela nos empurra a buscar caminhos rápidos, soluções imediatas, saídas fáceis. Mas atalhos não formam caráter. Atalhos podem até acelerar a chegada, mas também comprometem a permanência. Por isso, Deus não nos entrega promessas antes do tempo. Ele nos conduz pelo processo para que, ao recebermos, estejamos preparados para não perder. José recebeu sonhos grandiosos ainda jovem, mas precisou passar por traições, prisões e esquecimentos antes de sentar no trono do Egito. Cada fase dolorosa era parte da disciplina de Deus. Ele estava sendo treinado para governar com sabedoria, para perdoar sem vingança, para sustentar com equilíbrio aquilo que o pai já havia preparado. Sem o processo, José não teria maturidade para o propósito. É difícil enxergar o processo como cuidado, porque geralmente ele vem acompanhado de dor, silêncio e provações. Mas Hebreus 12:11 declara: na verdade, nenhuma disciplina no presente parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto,
produz fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. A disciplina pode doer agora, mas sempre gera frutos eternos. Talvez você esteja passando por um processo longo, cansativo, cheio de obstáculos. Talvez você não entenda porque a resposta ainda não chegou. Mas eu preciso te lembrar, Deus não está te punindo, Ele está te preparando. O processo é a escola da fé. É o lugar onde a confiança deixa de ser teoria e se torna prática. É ali que aprendemos a depender de Deus de verdade, não apenas de palavras. O processo nos ensina paciência, porque a promessa não se sustenta em ansiedade. Ensina humildade, porque nos lembra que não controlamos nada. Ensina perseverança, porque nos treina a continuar mesmo quando tudo parece contrário. Cada prova, cada silêncio, cada demora está construindo uma base sólida em você. Não olhe para o processo como perda de tempo, mas como investimento do céu na sua vida. O que parece atraso é, na verdade, ajuste. O que parece silêncio é, na verdade, cuidado. O que parece dor é, na verdade, formação. Hoje eu quero que você escreva nos comentários como ato profético: o processo de Deus está me preparando. Essa frase será o lembrete de que nada do que você está vivendo é em vão. O processo não diminui a promessa, pelo contrário, fortalece você para recebê-la. Quando chegar o tempo do cumprimento, você vai perceber que cada lágrima, cada noite silenciosa, cada espera prolongada foi essencial para te capacitar. A disciplina do processo é o cuidado de um pai que ama demais para entregar antes da hora. Uma das maiores confusões do coração humano é interpretar a provação como rejeição. Quando o fogo da luta se intensifica, quando as portas parecem fechadas, quando a resposta de Deus demora, a mente ansiosa logo conclui: Deus me esqueceu, Ele não me quer mais, Ele rejeitou minha oração. Mas a verdade é que a provação não é sinal de abandono, é sinal de cuidado. O Senhor não prova para destruir, mas para fortalecer. A palavra declara em Salmo 11:5: o Senhor prova o justo. Se Ele prova, é porque considera justo. Se Ele disciplina, é porque ama como um pai que prepara seus filhos para algo maior. A provação não é sentença de rejeição, mas treinamento para a herança. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo em pouco tempo: bens, filhos, saúde. Aos olhos humanos, parecia rejeição divina. Mas na realidade, Jó estava sendo provado para que sua fé fosse revelada e fortalecida. No final, ele conheceu a Deus de uma forma mais profunda e recebeu em dobro aquilo que havia perdido. A provação foi o palco para a revelação da fidelidade de Deus. É claro que dói. É claro que o coração questiona. A provação nunca será confortável, porque expõe nossas fragilidades. Mas ela não define o fim da história. A provação é apenas o processo que antecede a vitória. O ouro só é purificado quando passa pelo fogo. O caráter só é moldado quando enfrenta resistência. A fé só amadurece quando não encontra respostas imediatas. Muitos acreditam que se estão passando por provações é porque Deus os rejeitou. Mas na verdade é exatamente o contrário. Se você está sendo provado, é porque Deus confiou que você poderia atravessar esse processo. A provação é evidência de que existe promessa e de que você está sendo preparado para recebê-la sem se perder. Jesus mesmo afirmou em João 15:2: todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. A poda não significa rejeição da árvore, mas cuidado para que ela seja ainda mais frutífera. Assim também é com você. O corte dói, a espera pesa, mas é o sinal de que Deus vê em você potencial de abundância. Talvez hoje você esteja enfrentando um fogo intenso e a mente insista em dizer que isso é rejeição. Mas o Espírito Santo te lembra agora: é prova, não abandono.
O Pai continua presente, mesmo quando você não sente. Ele continua guiando, mesmo quando você não vê. Por isso, declare nos comentários como ato profético: minha aprovação é preparação, não rejeição. Essa frase será o lembrete de que, enquanto o inimigo tenta usar a dor para plantar dúvida, Deus usa a mesma situação para fortalecer sua fé. A provação não é o fim da história, é apenas a estrada que leva até a promessa. O Deus que prova é o mesmo que sustenta e o mesmo que vai te honrar no tempo certo. O silêncio de Deus é um dos maiores mistérios da vida espiritual. À primeira vista, ele parece vazio, pesado, quase insuportável. Mas quando olhado com os olhos da fé, o silêncio pode se revelar como um dos maiores instrumentos de cura. Porque é justamente na ausência de palavras audíveis que somos convidados a escutar o que realmente importa, o trabalhar profundo do Espírito dentro de nós. A mente ansiosa interpreta o silêncio como abandono. O coração inquieto o vê como descaso. Mas muitas vezes, o silêncio é a linguagem do cuidado. Ele cria espaço para que nossas vozes internas sejam confrontadas, para que as distrações externas percam força, para que a nossa dependência de Deus seja refinada. No silêncio, descobrimos o que nunca ouviríamos no barulho. Jesus mesmo passou por silêncios. No Getsêmani, ele clamou 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E mesmo assim, não houve resposta audível. O céu permaneceu calado. Mas aquele silêncio não foi esquecimento, foi sustento. Porque no dia seguinte, a cruz revelou que o Pai sempre estivera em controle. O silêncio foi a preparação para a maior vitória da história. Assim também acontece conosco. Existem feridas que só cicatrizam quando somos obrigados a parar e escutar o silêncio. Feridas que precisam do tempo escondido para que o coração volte a pulsar no ritmo da fé. Deus silencia não para nos ferir, mas para nos curar. Ele sabe que respostas imediatas, às vezes, apenas mascaram a dor, enquanto o silêncio nos leva a tratar a raiz dela. O profeta Elias, em meio à sua crise, buscava a voz de Deus em manifestações grandiosas, no vento forte, no terremoto, no fogo, mas a voz não estava ali. Só depois, no sussurro suave, 1 Reis 19:12, ele encontrou o Senhor. Esse sussurro representa o silêncio que cura. Não é a resposta estrondosa que acalma a alma, mas a presença silenciosa que envolve, restaura e fortalece. Talvez você esteja vivendo esse silêncio agora. Você ora e não ouve, busca e não sente, clama e não vê. Mas não se engane, o silêncio pode ser o remédio que sua alma precisa. É nesse espaço de aparente ausência que Deus restaura sua identidade, fortalece sua confiança e cura suas ansiedades mais profundas. O silêncio é como um hospital invisível. Você não ouve máquinas, não vê médicos, mas sabe que está sendo tratado. Cada instante que parece vazio está, na verdade, preenchido pela presença de um Deus que sabe exatamente o que está fazendo. Hoje eu quero que você declare nos comentários como ato de fé: o silêncio de Deus está curando minha alma. Essa frase será o lembrete de que você não está esquecido, mas em tratamento. Não tema o silêncio. Ele é mais cheio de vida do que imagina. É nele que aprendemos a depender. É nele que a ansiedade se desfaz. É nele que o Espírito nos cura de dentro para fora. Desde cedo, o mundo nos ensina que ser forte é não depender de ninguém. A sociedade valoriza aqueles que se bastam, que controlam tudo, que se erguem sem ajuda. A autossuficiência é vista como sinal de sucesso, mas aos olhos de Deus, muitas vezes é sinal de distância. Porque quando acreditamos que podemos tudo sozinhos, perdemos a sensibilidade de confiar naquele que governa todas as coisas.
A autossuficiência é uma armadilha sutil. Ela parece coragem, mas esconde orgulho. Parece força, mas revela fragilidade. Porque quando a vida nos confronta com aquilo que está além do nosso alcance, a ilusão de controle cai por terra. É nesse ponto que entendemos: não fomos criados para viver sem depender do Criador. A dependência, por outro lado, é rendição que liberta. É reconhecer: eu não sei todos os caminhos, mas Ele sabe. Eu não posso controlar o amanhã, mas Ele já o escreveu. Eu não tenho forças para vencer sozinho, mas o poder dele se aperfeiçoa em minha fraqueza. Isso não é fraqueza, é a maior forma de sabedoria espiritual. Jesus nos ensinou isso ao dizer em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Essa declaração é um convite à dependência diária. Não significa que não possamos trabalhar, sonhar ou planejar, mas que tudo isso só encontra sentido quando está conectado ao Senhor. Desconectados dele, podemos até conquistar, mas viveremos vazios. Conectados a ele, mesmo as pequenas vitórias se tornam eternas. A autossuficiência gera ansiedade, porque coloca sobre os ombros humanos o peso de resolver o que só o céu pode organizar. A dependência gera paz, porque entrega ao Pai o governo daquilo que não controlamos. Enquanto a autossuficiência nos empurra para a exaustão, a dependência nos conduz ao descanso. Talvez você tenha se acostumado a lutar sozinho. Talvez pense que depender de Deus é sinal de fraqueza. Mas hoje, o Espírito Santo te lembra: a verdadeira liberdade está em depender, porque quando você se apoia na força dele, não precisa mais carregar o peso do impossível. Abraão, chamado para sair da sua terra sem saber para onde ia, só pôde caminhar porque dependia. Davi, diante de Golias, só pôde vencer porque dependia. Paulo, em meio a prisões e naufrágios, só pôde permanecer porque dependia. Todos os que marcaram a história da fé não foram autossuficientes, foram dependentes. Hoje, como ato profético, escreva nos comentários: eu escolho depender de Deus e rejeito a autossuficiência. Essa frase é um lembrete de que não precisamos carregar sozinhos o que foi feito para ser colocado aos pés do Senhor. A dependência não diminui a sua dignidade. Pelo contrário, revela que você sabe em quem confia. Ela abre espaço para que a ansiedade se dissolva, para que o silêncio seja interpretado como cuidado e para que a herança de bênçãos se manifeste com poder. Deus nunca fala por acaso. Quando Ele libera uma palavra, essa palavra já carrega dentro de si o poder e o tempo para se cumprir. É como um decreto escrito na eternidade, aguardando apenas o momento exato para se manifestar na história. O que para nós parece espera, para o céu é apenas o intervalo necessário até que o propósito esteja completo. O inimigo tenta nos convencer de que a demora é sinal de fracasso. Ele sussurra: se ainda não aconteceu, não vai acontecer. Se demorou demais, é porque Deus desistiu de você. Mas o decreto de vitória já foi estabelecido. Nenhuma resistência humana ou espiritual pode cancelar o que o Senhor determinou. Isaías 55:11 nos lembra: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O tempo de Deus é certeiro. Ele não se adianta, porque promessa entregue antes da hora pode se tornar peso insuportável. E ele não se atrasa, porque aquilo que determinou não perde validade. Ele chega sempre no ponto exato, quando o coração está preparado para receber e o cenário está ajustado para revelar. José esperou anos preso e esquecido até que, em um único dia, foi colocado diante de Faraó. Davi foi ungido ainda adolescente, mas só se tornou rei após anos de perseguição e batalhas. O decreto já estava liberado, mas havia um tempo certo para se cumprir.
E quando chegou esse tempo, nada pôde impedir. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja apenas demora. Mas eu te digo em nome do Senhor, a vitória já tem data marcada. O decreto já foi assinado. Você não precisa forçar portas, não precisa acelerar processos. Apenas confie, porque quando o tempo certo chegar, a vitória virá de forma tão clara que você entenderá que não foi obra humana, mas intervenção divina. Enquanto isso, o que fazer? Permanecer em fé, continuar orando, seguir declarando a palavra. Porque cada ato de fé é como um lembrete ao seu coração de que a promessa não foi esquecida. Hoje eu quero que você escreva nos comentários como ato de fé: minha vitória já foi decretada por Deus. Essa declaração será o selo da sua confiança, um lembrete de que a palavra liberada já existe no mundo espiritual e só aguarda o momento certo para se tornar realidade visível. Não se desespere, não se compare, não se entregue ao medo. O decreto de vitória já foi dado, e quando ele se manifestar, será no tempo perfeito, não um dia antes, não um dia depois. No tempo de Deus, que nunca falha. As promessas de Deus nunca alcançam apenas um indivíduo. Sempre que o Senhor fala, Ele tem em mente gerações. Quando Abraão recebeu a palavra de que seria pai de uma grande nação, não era apenas sobre ele, mas sobre todos os seus descendentes. A herança de bênçãos não é individual, é coletiva. Ela se expande como um rio que começa em uma nascente pequena e vai ganhando força até se tornar caudaloso, tocando tudo o que encontra pelo caminho. Talvez você tenha orado por sua família com lágrimas, pedindo a Deus restauração, cura, reconciliação. Talvez olhe para dentro de casa e veja apenas conflitos, distâncias, relacionamentos quebrados. E diante disso, o coração se pergunte: será que a promessa de Deus também pode alcançar minha família? A resposta é sim, porque a fidelidade do Senhor não se limita a você. Ela alcança aqueles que estão ao seu redor. Em Atos 16:31 está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa é uma promessa que não se esgota no indivíduo, mas se estende como cobertura sobre toda a família. É como se o Senhor dissesse: a bênção que derramo sobre você será como o óleo que desce, alcançando cada pessoa que está ligada à sua vida. A ansiedade muitas vezes se intensifica quando pensamos naqueles que amamos e não vemos mudanças. É doloroso orar por alguém e não enxergar sinais imediatos. Mas precisamos lembrar: o mesmo Deus que trabalha em nosso silêncio, trabalha também no silêncio deles. A promessa para a família está de pé, mesmo quando ainda não vemos frutos. O inimigo sabe da força de uma família unida em Deus e, por isso, investe tanto em dividi-la. Ele lança conflitos, mágoas, distâncias para tentar impedir que a promessa se manifeste. Mas aquilo que o Senhor já decretou não pode ser cancelado. Sua oração pela sua casa não é em vão. Seu clamor pelos seus filhos não cai no vazio. Seu jejum, sua intercessão, sua perseverança estão construindo um altar invisível diante de Deus, e no tempo certo a promessa virá. Lembre-se de Noé. Por sua fé, não apenas ele foi salvo, mas toda a sua família foi preservada dentro da arca. O compromisso de um homem com Deus se tornou proteção para todos os seus. Assim também é com você. A dependência que você cultiva no Senhor abre caminho para que sua casa experimente livramento e bênção. Hoje, eu quero que você escreva nos comentários como ato de fé: eu e minha casa viveremos a promessa de Deus. Essa declaração será um decreto sobre sua família, um lembrete de que o Senhor já estabeleceu herança de bênçãos sobre sua descendência. Não desanime diante do silêncio. Não se entregue ao medo quando não enxergar mudanças. Continue orando, continue intercedendo, continue declarando, porque a promessa para a sua família já está escrita nos céus e no tempo certo será revelada na terra. Toda casa conta uma história.
Existem lares que são marcados por gritos, ofensas e divisões. Outros por silêncio pesado, onde cada um se refugia em seu próprio mundo. Mas há também casas que se tornam altares, lugares onde a presença de Deus é sentida, onde a paz reina mesmo quando há batalhas do lado de fora. O Senhor deseja que sua casa seja esse lugar, não apenas paredes e telhado, mas um altar de confiança. Um altar é o lugar onde se entrega e se recebe. É o espaço da rendição, da oração, do sacrifício e da presença. Quando transformamos nossa casa em altar, declaramos que ela não pertence apenas a nós, mas ao Senhor. Cada cômodo, cada conversa, cada refeição se torna oportunidade de manifestar a glória de Deus. Josué entendeu essa verdade e declarou diante de todo o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa frase não foi apenas um lema bonito, foi uma decisão de transformar sua família em altar vivo. Quando dizemos isso em fé, também escolhemos fazer da nossa casa um espaço onde a confiança em Deus é prioridade. A ansiedade tenta invadir os lares como visitante indesejado. Entra pela porta das preocupações financeiras, pelas janelas dos conflitos familiares, pelos corredores das incertezas do futuro. Mas quando a casa é altar, a ansiedade não encontra lugar para se estabelecer, porque ali a confiança em Deus é mais forte do que qualquer medo. Transformar a casa em altar não significa ausência de problemas. Significa que mesmo em meio às lutas, a presença de Deus é a base. Significa orar juntos, declarar a palavra em voz alta, ungir os cômodos, colocar diante do Senhor cada desafio. Significa ensinar os filhos a confiar, honrar o cônjuge em amor e viver com o coração voltado para Cristo. Talvez hoje sua casa não seja esse lugar. Talvez você veja mais caos do que paz, mais brigas do que harmonia. Mas Deus pode reescrever essa história. Quando você decide depender dele, sua casa começa a ser transformada em altar de confiança. A mudança pode começar pequena, uma oração antes de dormir, um louvor tocando no ambiente, um pedido de perdão. Mas esses gestos abrem espaço para a glória de Deus habitar. Hoje, eu quero que você declare nos comentários: minha casa é um altar de confiança em Deus. Essa frase não é apenas uma confissão, é um ato profético que estabelece no mundo espiritual a cobertura da presença do Senhor sobre seu lar. A herança de bênçãos que Deus tem para você não se limita ao seu coração. Ela se estende à sua casa. E quando sua casa se torna altar, ela se transforma em testemunho vivo para todos que entrarem nela. Cada lágrima derramada hoje, cada oração feita em silêncio, cada passo dado em dependência de Deus, está escrevendo uma história que um dia será testemunho. O presente pode parecer confuso, cheio de perguntas sem resposta, mas o futuro revelará que nada foi em vão. O que hoje é dor, amanhã será lembrança de vitória. O que hoje é silêncio, amanhã será canção de gratidão. Deus nunca desperdiça processos. Ele transforma o sofrimento em plataforma de fé. Ele pega o que parecia fracasso e o converte em testemunho de superação. Quando olhamos para trás, vemos que os vales que mais nos marcaram foram exatamente aqueles que nos aproximaram do Senhor. Por isso, mesmo que agora você não compreenda, confie. O futuro mostrará que cada detalhe fez parte de um plano maior. A palavra nos garante em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem todas as coisas são boas em si mesmas, mas todas podem cooperar para o bem. O que hoje te dói pode se tornar amanhã a razão do seu testemunho mais poderoso. Pense em José, traído, vendido, preso injustamente, esquecido por aqueles a quem ajudou.
Mas anos depois, ao reencontrar seus irmãos, ele declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. O futuro de José revelou o que o presente não explicava. Cada provação foi necessária para que a promessa se cumprisse. Assim também será com você. O que hoje é choro, amanhã será riso. O que hoje parece atraso, amanhã será revelado como cuidado. O que hoje é silêncio, amanhã será lembrado como o tempo em que Deus te moldou para carregar a vitória. Seu futuro está guardado nas mãos dele, e nele não há espaço para o acaso. Talvez você não consiga enxergar como sua história pode se transformar em testemunho. Mas lembre-se, não é você quem escreve o final, é Deus. E Ele nunca falha em concluir o que começou. Sua vida será sinal para outros. O que você suporta agora será inspiração para muitos que ainda vão atravessar vales semelhantes. Hoje eu quero que você declare nos comentários: meu futuro será testemunho da fidelidade de Deus. Essa frase será seu decreto profético, lembrando que nada do que você está vivendo será desperdiçado. O futuro é o lugar onde as promessas se encontram com a realidade. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e entenderá que cada espera, cada oração, cada silêncio foi parte de um testemunho que glorifica o nome do Senhor. Chega um momento em que todas as palavras humanas parecem insuficientes. O coração cansado já tentou raciocinar. A mente ansiosa já construiu 1000 cenários. As forças já se esgotaram. É nesse ponto que a rendição se torna não apenas necessária, mas libertadora. Entregar o coração em oração é o ato mais profundo de dependência, porque reconhece que não temos controle sobre nada e que o Senhor tem controle sobre tudo. A oração de rendição não é feita de discursos elaborados. Ela é simples, sincera, muitas vezes banhada em lágrimas. É quando a alma diz: Senhor, eu não consigo mais. Eu entrego, eu coloco em tuas mãos o que me pesa, o que me assusta, o que não sei resolver. Essa oração não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Ela abre espaço para que o poder de Deus se manifeste exatamente onde nossas forças acabam. Jesus nos ensinou esse caminho no Getsêmani. Diante da dor iminente da cruz, ele se curvou em oração e disse: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Essa frase é o coração da rendição, deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. É nesse lugar de entrega que a ansiedade perde força, porque já não precisamos carregar sozinhos os fardos do amanhã. Quando entregamos o coração em oração de rendição, algo muda dentro de nós. Talvez as circunstâncias ainda não se alterem de imediato, mas a alma encontra descanso. A paz, que excede todo entendimento, começa a preencher os espaços antes dominados pelo medo. É como se o céu nos envolvesse em um abraço invisível, lembrando: você não precisa controlar, porque eu já estou no controle. Talvez você tenha tentado segurar tudo sozinho: problemas financeiros, conflitos familiares, dúvidas emocionais. Mas hoje, Deus te convida a soltar. A entrega não significa desistir da promessa. Significa confiar no Deus da promessa. É reconhecer que a vitória não depende da sua força, mas da fidelidade dele. Por isso, agora mesmo, feche os olhos se puder e ore comigo. Senhor, eu entrego meu coração em tuas mãos. Eu coloco diante de ti as ansiedades que me sufocam, as dúvidas que me atormentam e os medos que me paralisam. Eu declaro que não quero mais viver no controle, mas na dependência. Ensina-me a descansar no teu tempo, a confiar na tua voz, a esperar na tua fidelidade. Eu rendo a ti meu coração, porque sei que somente o Senhor é capaz de conduzir a minha vida ao propósito perfeito. Em nome de Jesus, amém. Agora, escreva nos comentários como ato de fé: eu entrego meu coração em oração.
Esse gesto será mais do que palavras, será um memorial público da sua rendição ao Pai. O coração entregue é um coração curado. E um coração curado é capaz de sustentar a herança de bênçãos que o Senhor já preparou para você. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim daquilo que Deus está fazendo em sua vida. Cada palavra, cada oração, cada reflexão até aqui foi como tijolo colocado sobre um alicerce firme. E esse alicerce é a dependência de Deus. Quando você escolhe descansar nele, a ansiedade perde espaço. O silêncio interior se transforma em confiança e a herança de bênçãos começa a se manifestar em cada área da sua história. É tempo de decretar, em fé, que o que parecia impossível já tem resposta no céu. Você não está sozinho, não está esquecido, não está atrasado. O Senhor que cuida dos detalhes do universo, cuida também da sua vida com precisão e amor. A promessa que Ele fez já está escrita na eternidade. O tempo de espera não é perda, mas preparação. O silêncio não é ausência, mas prova de que Ele está trabalhando em dimensões que você ainda não enxerga. Hoje eu declaro sobre você: toda a ansiedade que roubava o sono será transformada em paz, que excede o entendimento. Todo vazio interior será preenchido pela voz suave do Espírito Santo. Todo medo que paralisava será dissipado pela certeza da fidelidade de Deus. Você não viverá como órfão espiritual, mas como filho amado, herdeiro da promessa, participante de uma aliança eterna. Receba este decreto profético. Você não será definido pelas perdas, mas pelas promessas. Você não será marcado pelo medo, mas pela fé. Você não será dominado pela ansiedade, mas pela confiança. Você não viverá em silêncio de abandono, mas em plenitude de comunhão com o Espírito Santo. Levante sua mão, se possível, e declare em voz alta: eu sou herdeiro das bênçãos de Deus. A ansiedade não governa mais meu coração. O silêncio dentro de mim foi curado pela presença do Senhor. Eu descanso na fidelidade dele e caminho em sua promessa. Agora, escreva nos comentários como ato público de fé: sou herdeiro da promessa e vivo no descanso de Deus. Esse gesto não é apenas simbólico, é profético. Ele abre caminho para que sua declaração se torne testemunho. Antes de encerrar, lembre-se, este não é o fim, mas um novo começo. Continue caminhando em oração, continue se alimentando da palavra, continue declarando fé sobre sua vida e sua família. O que Deus começou vai se cumprir. A herança de bênçãos já está liberada e nada poderá anulá-la. Assim, encerramos esta série com um decreto final. A sua vida é um altar. Sua família é coberta pela promessa e seu futuro já está guardado no coração de Deus. Receba, viva e proclame essa verdade. Amém.